Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Vamos para a nossa segunda aula de Bibliologia, ok? Hoje, a aula número 2, a Bíblia e a sua mensagem. Qual o grande propósito de estudar a Bíblia? É levar os outros a conhecer a Deus. A Bíblia é a revelação divina de Deus. Mas por que cremos que ela é divina? Porque a sua inspiração é divina. Entendemos que a influência sobrenatural do Espírito Santo sobre os escritores. Existem pensamentos diferentes sobre a inspiração da Bíblia. Alguns dizem que foi escrita por homens muito inteligentes. Outros dizem que essa inspiração vem para nós hoje em dia. Outros já dizem que algumas partes são inspiradas, outras não. Que a Bíblia contém a palavra de Deus. Outros já dizem que os textos foram ditados por Deus. Outros comentam até que há inspiração de ideias, não de palavras. E alguns dizem até que a inspiração acabou quando se escreveu o último livro do Novo Testamento. Mas entendemos que a revelação de Deus através da inspiração divina nos homens para escrever os textos sagrados é que Deus se deu a conhecer o ser humano coisas que ele nunca poderia saber por si só. E entendemos também que a influência sobrenatural do Espírito Santo sobre os escritores, capacitando-os a escrever. A harmonia da Bíblia. Há uma diversidade de escritores. Moisés era príncipe, Davi era pastor, Amós, o profeta Amós, era vaqueiro, Pedro era pescador, Mateus, cobrador de impostos, Paulo, teólogo, Lucas, médico. Veja pessoas com diferentes graus de conhecimento escrevendo as Sagradas Escrituras. E os lugares? Moisés escreveu no deserto, Davi no pasto e depois no palácio, Marcos ouvindo as pregações de Pedro e Paulo escreveu na prisão. E as circunstâncias também foram diferentes. Davi escrevia em tempos de guerra, Salomão escrevia em tempos de paz, Paulo escrevia em tempos de perseguição. Então, se fosse um livro humano, nunca teria essa harmonia e essa unidade. O próprio Jesus aprovou a inspiração divina. Ele disse em Lucas capítulo 4, versículo 21, "Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos", citando Isaías capítulo 61, versículo 1 a 3. Ele fez isso lá na sinagoga de Nazaré. E também temos o testemunho do Espírito Santo na nossa vida. Em Romanos 8,16, diz que o mesmo Espírito, o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E um grande cumprimento das profecias das Sagradas Escrituras é a nação de Israel, ok? E também podemos observar a influência das Escrituras em pessoas e nações como base de justiça. Inclusive, a influência do Espírito Santo através das Escrituras nas pessoas as tornam diferentes. Agora vamos falar da Bíblia e a sua evolução histórica, o cânon da Bíblia. A palavra cânon quer dizer norma, regra, aquilo que serve para medir. Esse termo cânon foi usado por Orígenes no 2º século depois de Cristo, dando à Bíblia realmente a importância que ela merece. O cânon do Velho Testamento iniciou-se com a lei e completou-se lá em Esdras em 445 a.C., onde se formou os 39 livros do Velho Testamento. Inclusive, os judeus não aceitam os 7 livros que os católicos incluíram no Velho Testamento. Em 90 d.C., um concílio judeu na Jâmnia reconheceu os 39 livros do cânon do Antigo Testamento. Porém, os judeus entendem que não são 39 livros, são 24, ok? Eles entendem que Samuel, Reis e Crônicas é um livro só, inclusive os 12 livros dos profetas menores também é um livro só, por isso que a quantidade menor de livros do Antigo Testamento hebraico. O cânon do Novo Testamento terminou no ano 100 depois de Cristo. Essa ordem do Novo Testamento que nós temos aqui na nossa Bíblia, ela vem da Vulgata, que é a tradução do latim de Jerônimo, a pedido do Papa. A ordem que os livros foram escritos.
Bom, as cartas foram as primeiras a serem escritas no Novo Testamento. Há alguma dúvida entre 1 Tessalonicenses e Gálatas serem a primeira ou a segunda carta. Os evangelhos foram escritos posteriormente, sendo que o primeiro deles foi Marcos, e o último a ser escrito foi o Apocalipse de João, perto do ano 100 depois de Cristo. Houve alguma relutância nos concílios para aceitar os livros de Pedro, de Judas e de Apocalipse como inspirados. Mas em 367 depois de Cristo, Atanásio publicou os 27 livros. E no Concílio de Cartago, em 397 depois de Cristo, os 27 livros foram adotados como inspirados, como divinos, ok? Então está aí a Bíblia e a sua mensagem. Amém? Muito obrigado por ter acompanhado essa aula. Até a próxima aula, aula número 3, quando estaremos falando das origens das Sagradas Escrituras. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Tchau.